Olá, hoje a gente vai mergulhar na teoria do pensamento de Wilfred Bion. É uma visão bem diferente da psicanálise tradicional. A gente está usando como base uns trechos do Introdução à Obra de Bion, de Leon Greenberg. Isso, e a grande virada que Bion propõe, em relação a Freud, é que ele não está tão focado no conteúdo do pensamento, mas em como a própria capacidade de pensar surge. É quase como se ele perguntasse: de onde vem a máquina de pensar? Exato. Para Bion, parece que existem, pensamentos brutos, experiências cruas, antes mesmo da gente ter como processar isso. Bem diferente de Freud, né? Muito. Para Freud, pensar vinha depois, como um jeito de lidar com a realidade, adiar um impulso. Bion inverte um pouco a lógica. Então, nossa ideia aqui é desmembrar esses conceitos centrais. Função alfa, elementos beta, elementos alfas, continente contido, a tal oscilação, psi-PD. Tentar entender como tudo isso se encaixa. Vamos lá. É um modelo bem complexo, mas fascinante. Começando pela peça central, talvez, a função alfa. O que seria isso? Pensa na função alfa como a grande processadora da mente. Ela que pega as nossas impressões sensoriais mais básicas, as emoções mais brutas, e tenta transformar isso em algo que a gente possa usar mentalmente. E o que seriam essas impressões brutas? São os elementos beta? Exatamente, os elementos beta. São, matéria-prima puríssima. Sensações, emoções viscerais, sabe? Tão cruas que ainda nem são pensáveis. A mente sente isso como algo estranho, quase um corpo estranho mesmo, que precisa ser expulso. Expulso como? Muitas vezes pela identificação projetiva. É algo que não serve para pensar nem para sonhar. É só insuportável ali dentro. Entendi. E quando a função alfa, digamos, funciona bem, o que acontece com esses elementos beta? Aí ela consegue transformá-los em elementos alfa. E estes, sim, são a base do pensamento. São como imagens mentais, símbolos bem iniciais, sabe? Aquilo que a gente usa para sonhar, para lembrar, para começar a pensar sobre as coisas. E a partir desses elementos alfa, o que se forma? Você falou de umas estruturas. Isso. Com elementos alfa bem processados e conectados, pode-se formar o que Bion chama de barreira de contato. É como uma membrana que ajuda a gente a diferenciar o que é consciente do que é inconsciente, o que é interno do que é externo. É a base da saúde mental, né? Faz sentido. E se essa função alfa falhar, se predominar o beta? Aí a coisa complica. O que se forma é mais uma tela beta. É um aglomerado desses elementos brutos, não processados. Nesse caso, a diferenciação se perde. Consciente e inconsciente se misturam. Realidade e alucinação ficam turvas. É mais característico de funcionamentos psicóticos. Nossa, então uma falha nesse processamento inicial já pode indicar problemas bem sérios, né? Exatamente. Bion mostra que a raiz de muita dificuldade psíquica pode estar aí, nessa incapacidade inicial de digerir a experiência bruta. Se a função alfa não dá conta, a mente fica meio que inundada por aquilo que não consegue pensar. Que interessante. Mas e como essa fábrica toda começa a operar? Como a gente aprende a pensar, afinal? Olha, para Bion, o start está na frustração. Parece contraintuitivo, né? Mas a lógica é a seguinte: a gente tem uma pré-concepção que é tipo uma expectativa inata. O exemplo clássico é o bebê esperando o seio materno. Certo. Quando essa pré-concepção encontra o que ele chama de realização negativa, ou seja, o seio não aparece, a fome continua, vem a frustração, aí surge a chance do pensamento. Como assim, a chance? Porque a mente tem duas opções. Ou ela não tolera essa frustração e tenta se livrar dela, expulsar o elemento beta correspondente. Ou ela tolera a frustração. E aí, para lidar com essa ausência, para modificar essa dor, ela começa a criar um pensamento sobre a ausência, um pensamento sobre o seio que não veio. Ah, entendi. A tolerância à frustração é a chave, então? Fundamental. Sem ela, não tem como desenvolver o aparelho para pensar. A tendência é só evacuar o desconforto. E isso não acontece só dentro da cabeça do bebê, né? Bion fala muito da relação com a mãe, o tal do continente contido. Sim, esse modelo Manche é central. Basicamente, o bebê, que é o contido, projeta na mãe o continente, suas angústias, seus medos, esses elementos beta que ele não dá conta.
E a mãe? A mãe, idealmente, através da capacidade dela de reverie, que não é só ficar parada, mas é uma capacidade ativa de receber, acolher e meio que sonhar junto com a experiência do bebê. Ela processa esses terrores, ela digere emocionalmente e devolve para o bebê algo mais metabolizado, talvez já como elementos alfa. Algo que ele possa suportar e aprender. Isso. Ao internalizar essa experiência de ser contido, compreendido, o bebê aos poucos desenvolve a sua própria capacidade de pensar, de conter suas experiências. E o contrário também acontece, imagino, se a mãe não consegue fazer isso. Sim, aí Bion fala do menos continente contido. A projeção é rejeitada ou devolvida com mais angústia ainda. E isso, claro, atrapalha muito o desenvolvimento dessa capacidade de pensar. Entendido. E depois que esse aparelho mental se desenvolve, como ele funciona no dia a dia com o fluxo constante de emoções, de altos e baixos? Aí entra outra ideia bem importante, a oscilação PSD. PSD, posição esquizoparanoide, posição depressiva, certo? Vindo lá da Melanie Klein. Exato, mas Bion dá uma dinâmica diferente. Não são fases que a gente passa e supera, mas sim um movimento constante na mente. PS, esquizoparanoide, é um estado mais fragmentado. As coisas são vistas como partes separadas, cindidas. E D, depressiva, é um estado de maior integração, onde a gente consegue ver o todo, a ambivamência, as conexões. E a gente fica oscilando entre esses dois estados. Constantemente. É um ir e ver. Momentos de mais desintegração, de caos, PS. E momentos de busca por sentido, por integração, D. E onde o significado entra nisso? Como a gente constrói sentido a partir dessa oscilação? É justamente nesse movimento que o significado pode surgir. Bion fala da descoberta de um fato selecionado. É tipo uma ideia, uma percepção, uma conexão que, de repente, organiza um monte de elementos que antes pareciam soltos lá do estado P. Ah, como uma peça que encaixa e dá sentido ao quebra-cabeça. Perfeito. Esse fato selecionado permite uma nova organização, uma integração, movendo para D. Se a gente olha o quadro todo, a mente está sempre nesse trabalho, tentando tecer sentido a partir das experiências brutas e das desintegrações que a vida inevitavelmente traz. Fascinante essa dinâmica. E para fechar, a Bion também deixou uma ferramenta mais prática para os analistas, né? A grid. Sim, a grid. É importante dizer. Não é bem uma teoria nova, mas um instrumento, uma ferramenta de trabalho mesmo. Pensa numa tabela. Tem um eixo vertical que vai do mais básico, elementos beta, ao complexo, sistemas de pensamento lógico. E um eixo horizontal que mostra como esses pensamentos estão sendo usados para negar, para perguntar, para agir, para criar hipóteses, etc. E para que serve isso na prática do analista? Ajuda a organizar o que está sendo observado na sessão, a mapear onde o paciente está operando mentalmente naquele momento, como ele está usando o pensamento. Facilita a comunicação sobre o processo, sabe? Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande lição de Bion parece ser que a capacidade de pensar não vem de fábrica. Ela é construída. Exatamente. Ela emerge da nossa capacidade de transformar a experiência bruta, de tolerar a frustração e, de forma crucial, depende muito daquela função de continência que a gente recebe lá no começo da vida. Função alfa, continente contido, oscilação psi-D, são como os pilares dessa construção mental, então. São os conceitos-chave para entender esse processo, sim. E fica a reflexão, né? Pensar sobre essa maquinaria interna. Sem dúvida. Como será que entender esses mecanismos, o desafio de processar o cru, a necessidade de ser contido, essa dança entre ordem e caos, pode mudar o jeito como a gente encara as nossas próprias dificuldades? Aqueles momentos de confusão, de não conseguir lidar com uma frustração, ou quando parece que as ideias não se organizam, talvez tenha a ver com essa fábrica interna. Algo para a gente continuar pensando.